Essa empresa que ela hoje praticamente domina a cidade de Maceió, é a maior produtora de cloro-soda, da matéria-prima do plástico, e a gente sabe que ela montou um governo paralelo. Não são mais governador, prefeito, vereadores, deputados que legislam ou definem os destinos dessa cidade de Maceió. É a Braskem. É essa empresa aqui da onde partem as ordens de quem governa Maceió. A Braskem ela surge em pleno período ditatorial no Brasil, quando o milagre econômico era um fenômeno importante, né? A construção do Brasil potência. E nesse processo do milagre econômico era fundamental o chamado substituição de importações. Então existiam muitos recursos para financiamento, né, de indústrias em todo o Brasil e no Nordeste também, que substituísse elementos químicos que o Brasil estava importando. Então a Braskem surge nesse cenário, no cenário da ditadura. Foi em plena ditadura. A Salgema começa a se implantar aqui em torno, Salgema, tanto que eu falo da Braskem ainda como Salgema, porque quando eu comecei a estudar isso, ela começa a se implantar em torno de 75, ainda durante o regime militar. A primeira eleição para prefeito é 85, 10 anos depois, quando a Salgema já é plena. E quando toda a reestruturação urbana da cidade para receber o complexo cloroalcoquímico já se havia feito. No caso, né, a Braskem chega no estado de Alagoas nos anos 70. De lá para cá, né, durante os longos 40 anos dela aqui, teve diversos crimes ambientais, como o vazamento de cloro-soda, explosão de cilindro no interior, né, na cidade de Paulo Jacinto. Os problemas já começaram, inclusive, na instalação. Houve acidentes, o próprio sindicato dos trabalhadores do setor químico chegou a fazer um inventário dos acidentes que aconteceram, pelo menos umas 2 dezenas de acidentes se sucederam de 1977 para cá. Já havia cidade ali, já havia cidade. Tem uma tese maravilhosa que deu um livro da professora Maria do Carmo Vieira, cujo título é "Daqui só sai o pó". Eram os moradores dizendo, com medo da Salgema explodir e eles desaparecerem, mas eles diziam, daqui só sai o pó. Em plena época de secessão, em plena época de ditadura, chegaram à conclusão que o melhor local para instalar a Salgema Indústrias Químicas S.A. seria exatamente ao sul da cidade de Maceió. Um santuário ecológico entre o mar e os canais da lagoa, e ali resolveram implantar. Foi instalada a indústria ali na orla ali daquela praia do Pontal, uma praia belíssima. E a indústria ali, do lado na frente tem a praia e nos fundos tem a Lagoa Mundaú, um santuário ecológico. E que o governo na época decretou que aquela área ali seria uma área industrial, já pensou? Um santuário ecológico. A questão ambiental não estava posta nesse momento. A questão ambiental não era um elemento central no planejamento, não existia esse debate. Personalidades, sim, pessoas intelectuais que opinavam, que sabiam do tema, mas instituições e mecanismos não existiam. Se a Braskem poderia ter sido instalada em outro local ou não, eu não posso te dizer do ponto de vista da extração da matéria-prima que ela queria. Eu realmente não tenho esse conhecimento, talvez... Urbanista. Agora, urbanisticamente, não. Então, para a Braskem funcionar, é necessária a viabilidade. E a viabilidade existiu sim. Por quê? Primeiro, com os recursos federais muito grandes. Segundo, com os benefícios fiscais federais, estaduais e regionais nordestinos que subsidiavam essa empresa. Terceiro ponto importante é que a mina de Salgema estava no subsolo onde estava a fábrica. Outro ponto importante é que o porto de exportação na porta da fábrica e a mão de obra muito barata. Inclusive, havia um processo, se a gente pode falar de processo natural de urbanização, de crescimento da cidade para aquele lado. Os 2 melhores hotéis da cidade, em 1975, estavam lá, o Beira-Mar e o Luxor, entendeu? E a Caixa Econômica, por exemplo, tinha pensado em banco de terras ali para a construção de habitações de classe média. E, de repente, quando a indústria se instala ali, estanca todo esse processo
E aí é quando começa a ocupação e a verticalização para o lado de cá. E a ideia da Braskem, ela foi comprada pela sociedade alagoana, maceiense. Por quê? Porque imaginava com a industrialização e com a diversificação da economia, oportunidades econômicas para a sociedade e para eles também, claro, né? Tem sido um processo longo, como nós vemos, mais de 40 anos de extração de sal, que evidentemente, para se perpetuar, teve as autorizações dos diversos órgãos, tanto municipais, né, como do Estado e da nação. A Salgema, né, que se instalou aqui em Maceió há quase 50 anos, na verdade, ela nunca deveria ter sido instalada nessa área, né, uma área urbana, em pleno litoral, né? Então, infelizmente, na época nós não tínhamos órgãos ambientais, né, para frear, né, a instalação dessa empresa. Infelizmente, aconteceu e por todos esses anos ela tem extraído as nossas riquezas, explorado, né, a Salgema, né, e revertido tudo isso em lucros. Então, os lucros, eles são privados e os prejuízos, os danos, são coletivos. Nós estamos em cima de uma área de bacia sedimentar, né, que há milhares de anos atrás foi fundo de mar, né, e aí quando essa água recuou, no período glacial provavelmente, deixou alguns poços de água salgada, né, e esses poços de água salgada foram evaporando e o sal foi ficando embaixo. Posteriormente, esse sal foi sendo soterrado por camadas de rochas sedimentares e esse soterramento foi fazendo com que o sal fosse ficando cada vez mais fossilizado. Salgema são depósitos evaporíticos, né? No caso aqui, nós temos o principal mineral alvo, é a halita, né? Que é um cloreto de sódio. Ele é extraído e qual é a finalidade desse sal? Bom, aqui você tem cloro, pode fazer plástico, né? Você pode fazer soda, que eu acho que são dois dos materiais principais. Soda cáustica. Soda cáustica, é isso que são os principais alvos de produção aqui da Braskem, no Pontal do Trapiche. Há muitos anos atrás, nos anos 60, no final dos anos 60, a Petrobras andou procurando petróleo nesta área aqui, na beira da lagoa. Todo esse drama que nós estamos vivendo neste momento em Maceió tem uma origem casual. Lá no nascedouro da indústria química, tivemos como um fato assim eventual a descoberta dos cristais de sal na ponta de uma sonda que estava servindo a Petrobras. Isso na década de 1940. Então, a Petrobras estava prospectando petróleo na região do ecossistema lagunar de Maceió e, ao perfurar em determinado local, que hoje seria no Mutange, na beira da lagoa, descobriu cristais de sal na ponta de uma das sondas. E aí percebeu-se que em determinada profundidade havia com certeza uma jazida de salgema. O crime ambiental da Braskem se instalou logo no início da operação dela. Na época, José Geraldo Marques, que era a pessoa que liderava o órgão ambiental, ele não deu autorização da Braskem se instalar aqui nessa região, porque é uma região de restinga, de mangue, muito sensível ambientalmente, mas o governador de então, o Divaldo Suruagi, de ofício, passou por cima do secretário de Meio Ambiente na época e simplesmente autorizou a instalação. No processo de instalação da empresa, nesse momento de decisão da área a ser instalada a planta, houve vozes locais que se opuseram. Inclusive o ecólogo, o professor, o doutor José Geraldo Marques, que é uma figura assim muito respeitada,
internacionalmente, inclusive, que foi pioneiro na gestão do órgão, na época era Coordenadoria de Meio Ambiente, e ele se opôs, mesmo sendo um cargo de confiança do governo, teve a coragem, não se omitiu e expôs exatamente a sua visão técnica e do ponto de vista da sustentabilidade dessa instalação. E o professor José Marques, que foi o cara que lá atrás disse que não assinaria a licença para a Braskem se instalar e foi chamado de louco e foi colocado para correr de Alagoas. Esse cara se aposenta pela Unicamp, né? Um respeitadíssimo, e volta para terminar a vida. Quando chega aqui, está o crime instalado. Da maneira como está sendo proposta, isso aqui tem um potencial de dano ao meio ambiente desde o momento da sua implantação até o futuro, quando nós apresentamos um documento onde ficava relevante o perigo de subsidência. Não de uma subsidência, de subsidências. A Braskem é a culpada principal, mas todos os governadores, desde o início da instalação, foram culpados, omissos e quem sabe mais o quê? Porque todos eles se locompletaram das situações que eram proporcionadas pela empresa. Aqui na Lagoa Mundaú nós temos a maioria das minas que estão em subsidência. A que mais nos atinge agora é a mina número 6, que fica por trás do Sinteal, do antigo Sinteal. A história da nossa luta começou ali, em 1965, com a Associação dos Professores Primários, a APA, depois a APAU, e em 1988 fundou-se o sindicato, né, um sindicato representativo de classe, e que não é só a perda do patrimônio físico, e sim a história nossa, as nossas memórias, as nossas vidas. Aqui a gente teve interdição de vários equipamentos sociais, a estação do VLT, o Instituto do Meio Ambiente, várias escolas, o próprio campo de um dos times tradicionais daqui, o campo do CSA, foi interditado, o Sinteal, de muitas coisas de aparelhos sociais, de culturais, sociais que foram perdidos por conta desse desastre ambiental. A nossa empresa transportava 19 mil pessoas, cortando 3 municípios, Rio Largo, Satuba e Maceió. E, infelizmente, devido ao crime ambiental da Braskem, essas pessoas já não são mais deslocadas no tempo hábil que realizávamos as viagens, Durante 1h10 transportávamos 19 mil pessoas. E hoje a gente transporta 3 mil. Então essas pessoas hoje foram prejudicadas por essa empresa que, infelizmente, cortou a nossa linha férrea. A gente está no marisqueira, então pegando sururu na lagoa e tem muito sururu morrendo que produto da Braskem. O sururu tá tudo branco desse jeito e não presta. É que tudo vai pro mato. Se cozinhar ele derrete todinho e isso acontece isso aí. Então a gente somos marisqueira e nós perdemos um bocado, Aí, e qual é a diferença? Esse qual era o bom? Esse aqui que é o bom, que esse aqui é a cor desse. Ele é preto igual esse aqui. Mas só que mais o produto, olha a diferença, branco com preto. O ruim é o daqui, Esse é o ruim, esse é o bom. Nós estamos perdendo o acesso que é a lagoa. Aí isso daí é um dano muito grande para a gente que somos pescador. A gente sair do local do nosso trabalho e ir lá para o tabuleiro. A mineradora quer tirar esse direito da gente, já que está nos expulsando, expulsando a gente do nosso habitat e do nosso trabalho, que é a lagoa. A grande preocupação era o Pontal da Barra e não esses bairros nossos aqui, entendeu? O grande problema que a gente achava que era bomba e que todos achavam e que os geólogos, os biólogos, enfim, diziam aquilo ali vai explodir a qualquer momento e vai levar o Pontal da Barra junto. Não aconteceu, graças a Deus, mas em compensação aconteceu com os nossos bairros.
Porque o nosso solo hoje é um queijo suíço. São 35 minas, até hoje, né? E o diâmetro dessas minas admissíveis, diâmetros seguros, seria mais ou menos 55 metros. Eu fiz esse cálculo. Essas minas estão na profundidade de 950 mil metros. E a distância, nos meus cálculos, a distância segura seria de 100 metros, de uma mina para outra. Foram fazendo, diminuindo a distância entre as minas, consequentemente diminuindo o tamanho de sustentação, os pilares, e os pilares foi ficando os pilares foram ficando com alta pressão. E então esses pilares estão montados em cima da camada salina. Algumas já se fundiram umas nas outras, já não existem mais individualidade, elas se fundiram. E nós estamos a cada dia tendo mais subsidência. O que é subsidência? É o afundamento da beira da lagoa. Isso transformando quem morava aqui, quem ficou ainda, em refém do tempo. O que era antes subsistência, porque daqui se tirava o sustento através do sururu, hoje, na verdade, é um perigo iminente de morte. Nós não conseguimos dormir de noite, que nós temos medo. As casas aqui, tudo rachada. De uma hora para outra, essa lagoa pode encher, desabar isso aqui e muita gente, eu acho que vai ser prejudicado, né? E não é poucas pessoas, não. Porque você pega aqui de um lado para o outro, qualquer lado aqui, as casas é tudo rachada. E a situação da minha mulher, ela não aguenta correr. Se for para acontecer uma tragédia, eu tenho de ficar mais ela, os dois morrer. Por causa que eu não vou deixar ela para trás. Diferentemente das tragédias que a gente vê por aí, essa é uma tragédia que ela se arrasta lentamente, né? Não houve o colapso ainda. O sinkhole não houve. Então está tudo ainda em processo. Aqui era o mercadinho do Jorge. 25 anos já esse mercadinho aqui nesse local. Ali tem um sistema de monitoramento da Braskem. É uma antena para dar sinais. Cerca de 55 mil pessoas tiveram que deixar suas moradias. Por quê? Porque nós tínhamos um problema geológico em um local específico do bairro e uma empresa multinacional começa a minerar sem nenhuma fiscalização. Quer dizer, o Instituto Meio Ambiente, que é uma parte irônica dessa história toda, que devia fazer a fiscalização, o professor José Marques dizia, se quisermos dar nome aos responsáveis por esse crime, o primeiro é a Braskem, mas também vai ter o IMA, o Instituto Meio Ambiente. Eles exploram sem nenhuma medida de segurança o volume dessas minas, né? De forma que minas se encontram com outras minas e que isso não podia jamais acontecer. E culmina, né, em fevereiro de 2018, com as fortes chuvas que houve em Maceió, apareceram as crateras nas ruas, as casas rachadas, e no dia 3 de março de 2018, numa tarde, às 2h30, às 2 da tarde, sem chuva, naquela época, naquele dia não estava chovendo, e então houve um tremor de terra. 3 de março de 2018 foi quando aconteceu esse tremor e a gente estava tudo em casa, começou a tremer, foi um negócio de 3 segundos, esse fenômeno. No dia do tremor, em 2018, a minha filha morava aqui em cima, não é? Ela disse que o tremor foi horrível, que as pessoas dos prédios desciam chorando, porque era um terremoto, né? Eu estava em casa, eu não morava aqui na padaria, eu morava num prédio que tem bem aqui pertinho, de 2 andares. Eu morava ali e eu senti algo diferente no sol, assim, né? Estranho mesmo, tremeu o meu pé, eu falei, que negócio estranho. Peguei meu filho e vim aqui para a padaria. Quando eu cheguei aqui, meu esposo disse, amor, você sentiu? Eu estava no caixa, a gente tinha um caixa grande, comprido, e ele disse que o celular bateu em cima do caixa, né?
E eu disse, senti. Aí a gente ficou sem entender o que realmente era. Depois foi que veio a mídia dizendo que tinha sido esse tremor. A casa é essa aqui. Do lado de fora já dá para reparar o tanto que rachou, né? Porque na verdade o tremor ele fez um L e ele terminou aqui, ó. Foi a casa que foi mais atingida onde terminou o tremor. Eu comecei a ver sem saber o que era em 2010. Em 2010 já estava prédios rachados e tinha na rua, num terreno badio, assim, passando uma rachadura enorme, assim, mais ou menos de um dedo de largura. Mas linear, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Lá no Pinheiro, no conjunto residencial Jardim Acácia, muito conhecido. Essa rachadura aqui, se vocês podem perceber, eu vinha demarcando todo dia, pegava uma tinta e marcava aqui, a rachadura sempre aumentando, até ela cruzar. Aqui atrás existia o bloco 9, onde eu morava, me casei em 2016, bloco 14, bloco 15, bloco 8 e bloco 7. Todos esses 4 primeiros aqui foram demolidos. Tinha o famoso Mercadinho Pilar, esse que era a alma do bairro. Todo mundo, ponto de referência aqui, Mercadinho Pilar. Felizmente, segurou até quanto pôde, porque não existe mais clientela aqui para ele. Então, além de fechar as portas, infelizmente, poucos dias atrás, o proprietário faleceu. E como foi que tudo isso passou? Então, muita gente sabia do que estava acontecendo e do que poderia acontecer futuramente e não fez nada. Isso foi criminoso, porque eles sabiam. Muitos geólogos aqui da nossa universidade, já há muitos anos atrás, há 20, 30 anos atrás, eles diziam, vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer o afundamento de solo. Com a tecnologia que a Braskem detém, é impossível a gente colocar que ela não tinha ciência de que isso vinha acontecendo. E ouso dizer também que o poder público também com certeza devia ter ciência. A questão é que em algum momento isso ia ser inevitável, e talvez esperava-se esse momento acontecer para algo ser feito. O terreno cede porque não houve controle, não houve acompanhamento técnico e nem social. Um estudo que eles não fizeram, fundamental na época, que não fizeram, foi o estudo da integridade das rochas. Esse estudo é comum. Qualquer estudo de túneis, de barragem, de grandes edifícios, entendeu? Tem que ser feito, você tem que saber, porque você vai atravessar várias camadas de rocha. As falhas existiam. A cidade foi instalada em cima de um sistema totalmente instável. E a mineração foi também perpetuada ao longo de mais de 40 anos. Daquela avenida principal para cá, daquele prédio para cá, está tudo condenado, até a lagoa. Foi uma verdadeira bomba que caiu aqui. Como é possível que bairros Pinheiro, Bebedouro, Mutange, desconheciam que abaixo dos seus pés tinha mineração? Ou seja, não houve uma comunicação de risco para a população. Aqui temos a casa do senhor Joélito, ex-casa do senhor Joélito. No dia do tremor, ele, a esposa e a filha dele tiveram que arrombar a porta para poder sair. Até o momento não sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia. Foi o primeiro morador do bairro a ter que deixar seu prédio, porque a sua casa, a sua residência. Essa casa, por muito tempo, eu acredito que ainda seja um foco de estudos, porque a CPM, quando veio aqui se instalar para fazer a sua pesquisa do campo, passou boa parte aqui, porque uma das falhas passam por debaixo aqui. Vem de lá da frente, corta por baixo da casa, na qual vai bater até o conjunto de Valdo Suruagi. Esse lineamento, essa lineação da fissura do fraturamento nos sugere um processo grande em profundidade. Não é possível que o pedreiro tão ruim se repita aqui, naquele prédio, e no outro e no outro. É algum evento em profundidade que gerou essas fissuras. Ao longo de anos, conheço pessoas que por mais de 15 anos consertavam aquelas fissuras nas casas e continuavam abrindo, evidentemente, porque a falha estava ativa.
pessoal da CPRM sempre estudando aqui, até que veio o resultado do laudo da CPRM, dizendo que a causadora era a Braskem. No dia 8 de maio de 2019, ela então, num relatório denso, apresentado no auditório da Justiça Federal, ela coloca a responsabilidade, aponta diretamente a responsabilidade para a questão da exploração criminosa de salgema aqui embaixo dos nossos solos. Duas hipóteses mais verazes, mais consistentes foram que as oquedades estavam associadas às minas de sal e que a falha geológica, que foi identificada também pelo Serviço Geológico, ela foi reativada pelo processo de mineração. Ficando claro, então, que a causa da subsidência do processo de queda do solo, né, da instabilidade do solo, estava relacionada à ação da mineração. Não era um processo que podemos culpar a natureza, porque a falha geológica, eu sempre digo para os estudantes, ela já estava aqui quando nós chegamos. Então, é preciso respeitar a natureza. Mesmo quando saem os estudos, a empresa não concordou, foi refutar as conclusões da Companhia Brasileira de Mineração, a CPRM, e continuou nessa conduta de não assumir a responsabilidade. Até hoje, nenhum diretor, nenhum presidente da Braskem foi para a cadeia. Esse processo criminal, ninguém sabe como é que anda. São 57 mil moradores que estão afetados diretamente. Nós não estamos falando de 5 mil, e ainda que fosse, né? E ainda que fosse, você não tem uma pessoa presa, um diretor preso, uma pessoa da Agência Nacional de Mineração que foi cúmplice disso tudo, porque não fez a fiscalização adequada durante 44 anos. O próprio INMA, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, não fez o que devia ter feito. E você não tem o processo criminal dessa situação, nós não estamos sequer sabendo se ele existe. Daqui já dá para ter ideia do estrago. Na hora, né? Isso foi causado pelo tremor. Aqui é só para ter ideia, essa parte aqui todinha da casa, o lado esquerdo daqui da gente, ele arriou todinho, ó. Só ficou alto esse lado. No caso ele cedeu. Cedeu aqui, né? A laje. Ficou troncho, torto, né? Eu já emagreci muito, meus cabelos já caíram um bocado, não tenho mais a minha cabeleira. Tenho boca amarga, o estômago dói, bolhas nos pés, quer dizer, aí vem a questão da saúde, entendeu? Que eu acho que para mim é o pior, porque ela vai derrubando a pessoa, vai derrubando, você vai perdendo sentido da vida. Porque isso aqui para mim era a realização de um sonho, era o meu futuro. Quer dizer, você perde o chão, o seu porto seguro, entendeu? É muito tenso falar da Braskem, né? Porque destruiu muita gente. Eu vi gente se suicidar por conta disso. A gente ouviu falar, né, de gente que se suicidou, morreu mesmo de ataque cardíaco porque se preocupou demais com medo do que ia acontecer, para onde ia, se ia receber mesmo dinheiro ou não. Você vê pessoas entrando em depressão por uma situação que a Braskem causou, né? Eu perdi um cliente, ele era um senhorzinho, ele vinha todo dia comprar o pão. E aí ele dizia, eu não saio da minha casa, a minha mulher morreu aqui, eu vou ficar aqui até morrer e tal. E aí no dia que a Braskem foi lá selar, ele adoeceu, teve um infarto e morreu. 9 pessoas tiraram suas vidas porque não suportaram ver a destruição das suas memórias, dos seus afetos nessa região criminosamente destruída.
Isso aqui foi a própria Defesa Civil que botou. Aqui, ele cedeu. Onde? Aqui, ó, dá pra ver até um buraco aí, ó. Que vem no canto. Essa foi uma das mais atingidas, foi onde terminou o tremor. E me mandaram sair do pinheiro. Mas para onde eu vou sem dinheiro? Um teto e 4 paredes nas quais eu pendurava minha rede e cochilava após almoço. Assim era o meu lar, seu moço, que vai sucumbindo, rachando, caindo, descendo ao fundo do poço. Voltarei à antiga rua Belo Horizonte. Se alguém souber, então me conte. Em fevereiro de 2019, nos reunimos 3 fotógrafos inicialmente. Eu, Arthur Celso, Jorge Vieira e João Facchinetti. A gente começou a fazer visitas semanais aqui à região. No caso, na época, era somente o bairro do Pinheiro. E começamos a registrar fotograficamente e fazer alguns vídeos. Isso gerou posteriormente uma exposição itinerante aqui no centro de Maceió e também um mini-doc chamado Pinheiro, bairro de Vidas Rachadas. A fotografia do projeto Ruptura quer mostrar isso para o mundo, quer mostrar essa realidade, se solidarizar aos moradores, aos ex-moradores, a população que é atingida não só desses 5 bairros hoje, mas de toda Maceió que vai ser afetada, que está sendo afetada. A gente não aguenta mais esse tipo de situação. Até mesmo porque quem está fora do... Porque assim, tem a situação de quem está no mapa e de quem está fora no mapa de desocupação ou de monitoramento. No meu caso, eu moro aqui, mas o meu prédio está fora do mapa. Mas a gente não tem como negociar o apartamento, a gente não tem como alugar o apartamento, a gente não tem como sair. Então a gente fica refém também de um bairro que está abandonado. É um bairro fantasma. Só virou corredor de transporte. E cada vez mais essa casa vai acabar cedendo. Uma hora ela vai ceder. Nesse momento está cedendo também, né? Nesse momento, sim. Nesse momento a gente está aqui num local perigoso, né? Porque ninguém sabe o que pode acontecer. E aqui eu trabalhava assim, vendendo no CEPA. Vendia no CEPA, vendia flau. Vendia o quê? Vendia flau. Vendia flau? Flau. O que é flau? Geladinho. Geladinho. Chupa-chupa. Aí eu vendia lá no CEPA, com o pessoal que estuda, os estudantes. Aí pronto, aí começou a rachadura, tivemos que deixar as casas. Eu tinha 6 animais na Foram resgatados daqui. Eu levei 4 para casa. Eu sou moradora do bairro de Bebedouro há 30 anos. E alimento esses animais que foram abandonados pelos seus tutores devido à situação que está acontecendo no bairro por causa da mineração criminosa da Braskem. A gente vem de lá do Prado, pega transporte para poder não deixar os gatos abandonados aqui. A gente percebeu também que diminuiu mais os gatos aqui, como se tivessem sido envenenados ou levados para um abrigo, a gente não sabe. A Braskem instalou algumas caixas de veneno há algum tempo atrás em cada local de alimentação desses animais. Essas caixas de veneno são venenos para roedores. Nós questionamos essa situação porque por que combater roedores num bairro onde não existem moradores, né? E também pelo fato dos animais, dos gatos que vivem nessas ruas, poderem comer esse veneno ou comer os ratos que porventura comam esse veneno e serem envenenados também. Nunca foi visto nada igual, pelo menos pela população da nossa comunidade, que venha trazer lembranças tão catastróficas como essa. Então, já vivemos de forma subhumana por sermos periferia. E hoje vivemos sendo tratados de forma totalmente desumanas. Mosquito, rato, inseto, o inseto tem demais. Viu? Inseto... Depois do que aconteceu, teve muito mais. Oxi, não tinha, olha, aqui para falar a verdade, ele não tinha esses muitos bichos. Mas agora é insuportável, pô. Aí você tem uma criança pequena, arriscar de pegar
negócio da dengue, né? E que nem você vê, os esgotos ficou tudo, tá saindo pela rua, tudo entupido. Os povos derrubam as casas, fica caindo dentro do esgoto, fica tudo entupido, velho. O senhor tá vendo as casas aqui, tá vendo? Tudo aqui era bonito, ó. Toda tarde a gente tava aqui sentado, chupando sorvete, uma pipoca. Rapaz, como está o estado hoje? E aqui em tempo de... Pronto, que nem já tá chegando São João. Se tivesse tudo normal, aqui já ia ter uma palhoça montada, ia ter umas barraquinhas aí, porque aqui em tempo de festa era topado, aqui era tudo fechado. Fechava tudo, era muita gente na rua, muita gente mesmo. E as meninas com martelo aqui, por que estão com martelo? Diga aí. Elas arrancam tijolo para revender. Ah, também? Para revender. Aí, porque os pessoal, as maioria tá tudo trabalhando assim, né? Que as maioria trabalham tudo por aqui. Era mercadinho, onde eles trabalhavam entregando água, fazendo alguma coisa assim, né? Aí, já que estão todo mundo desempregado, aí eles arrancam tijolo e já vendem a outras pessoas. Aqui era muito movimentado, agora hoje em dia você não pode mais vir umas 5 horas por aqui, você não anda mais por aqui. Hoje você anda pelo bairro e a sensação é um ambiente de guerra. Realmente é a única coisa que pode se comparar ao visual dos bairros atingidos pela Braskem, por esse crime ambiental da Braskem. A única coisa que pode se comparar é realmente a uma guerra. É a situação aqui, você está vendo aqui. Parece uma guerra no Iraque. Bebedouro se acabou, não existe mais não. Como era aqui antes? Como era? Era tudo, tinha feira, tinha tudo. Hoje em dia não tem nada, o mercado já vai sair. Se filmar isso aqui, do ponto de vista aéreo, e comparar com uma imagem da Síria, talvez as pessoas não saibam separar o que aconteceu com Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto, Mutange, tamanha a devastação. No bairro do Mutange é um bairro que não existe mais no mapa de Maceió. 100% foi remanejado, né, desalojado daqui, porque é um dos principais bairros que corre risco de algum evento geológico aprofundar, né, e colocar em risco a vida das pessoas. Nós temos uma residência. A determinação do Ministério Público é que a Braskem vem através da Diagonal, que é uma empresa terceirizada, e cele a sua residência. Essa tamponagem que ora está dessa forma quebrada é porque a população, no âmbito e na ânsia de conseguir uma renda a mais, ela vem, quebra e começa a garimpar tijolos para que seja feita venda em outros locais. É porque eu estou desempregado, que eu trabalhava no mercadinho e a Braskem tirou, eu fiquei desempregado porque o pessoal foi embora. O que é que eu estou fazendo? Eu tiro os tijolos das casas velhas, né? E eu reaproveito para vender, para me ter uma renda, para eu alimentar minha família, porque a situação está muito complicada. Geralmente conflito é para quem não quer desocupar. No nosso caso, a gente queria realmente sair, queria realmente desocupar, porque a gente sabe que não tem mais condição de morar aqui. Não tem mais condição. Já acharam algum local? Sim, já estamos de mudança para uma casa em outro bairro, na parte alta também. Aluguel. Isso, de aluguel, pago pela Braskem. Quando o primeiro sai e depois vai receber, iniciou-se um processo de esvaziamento e esfacelamento do tecido social dos bairros. Em outras palavras, eles estão inabitáveis hoje, independente de você querer ficar ou não. Então, foi criada essa condição para que, mesmo quem não quisesse sair, fosse obrigado a sair. Essas edificações sem telhado, sem morador, elas, com o passar do tempo, elas podem servir como um abrigo para a proliferação de vetores de outras doenças. E aí a gente começa a ter um outro problema ambiental, que é justamente epidemias de dengue, problemas com dengue, com ratos, enfim. Vetores que podem se proliferar, gerando um outro problema ambiental. Então, para uma questão de sanitização,
a gente recomenda a demolição dessas edificações. Estou resistindo, eu só saio daqui no último caso. E qual seria o seu Por quê? último caso? Qual seria o último caso? Não, o último caso é que se pronto, essa menina daí vai sair. A gente vai ficar praticamente sozinho. Aí fica difícil, porque só tem bandido. Aqui ninguém pode mais abrir o portão para nada. Pode crer por Deus que é assim a situação que nós estamos vivendo. E se a Braskem passar e falar alguma coisa, eu não aceito. Foi estabelecido um programa de compensação financeira e realocação dessas pessoas para saírem dessa área de risco. E aí tudo isso é monitorado pela Defesa Civil, não é? E acompanhado hoje pelo Gabinete Gestor Integrado da Prefeitura de Maceió, pelos órgãos da Justiça, né? E executado pela Braskem. Enquanto se usa o eufemismo, a empresa fala em compensação financeira, é preciso deixar bem claro que isso é eufemismo. Traduzindo, é ressarcir minimamente os prejuízos causados à família, às pessoas que nasceram nesses bairros. Estamos indo embora, né? Deixando tudo para trás, tentando recomeçar, né? Porque apesar de todo o plano de compensação da Braskem, o dano moral é muito grande, principalmente para quem é mais antigo, como minha mãe, né? Para mim é fácil recomeçar, mas para ela e para os idosos que vão ficar e que já saíram daqui, é mais difícil. Né? Sua vizinha, inclusive? Sim, minha vizinha, a dona Geni, inclusive ela não quer sair, mas é um bairro que não tem mais condição de moradia, por conta da desocupação que já está muito grande aqui, o abandono, o perigo, as casas estão abertas, não tem segurança à noite, está vindo muito inseto para dentro de casa, muita barata, escorpião, mosquito. Eu não saio, se eu não conseguir eu não saio. Eu não estou cometendo crime algum, minha casa não está para cair. Ninguém pode me obrigar a sair, a não ser que minha residência estivesse me pondo em risco, tivesse rachaduras imensas, tivesse com um afundamento profundo, coisas sérias, aí tudo bem. Se de repente uma dessas casas, dessas pessoas, aliás, que estão morando numa residência dessa, a gente percebe em algum momento, como já aconteceu, a iminência de um colapso, a gente vai agir conforme a prerrogativa legal que a Defesa Civil tem de retirar aquela pessoa. Entendeu? Então, por enquanto não há, a gente permite que a sua revolta, que aquela situação ela seja assistida, por exemplo, pelo GGI, pela Justiça, para que a negociação com a Braskem seja logo efetivada. Se futuramente a senhora quiser, não sei, aqui vamos supor que não afunda nada, fica tudo tranquilo, quiser voltar aqui, eu não vou. Não, porque a partir do momento que a gente sai, que a gente assina o documento que está liberando a casa, a gente não pode mais voltar. Não pode mais. Passa a ser propriedade da Braskem. Cada acordo, entre aspas, desse que é fechado, a pessoa primeiro aceita sair, eles lacram, oferecem um apoio para a pessoa sair, um tal de um aluguel social. Mas a pessoa só consegue fazer isso se entregar o documento. E aí a Braskem passa a ser proprietária do seu imóvel, do seu patrimônio. Juridicamente, o que está acontecendo é um grande equívoco, porque a Braskem, a pretexto de indenizar, está comprando aquela região. É uma interpretação jurídica, né? Pode ter outra, mas a princípio o que se percebe é isso. Isso é muito lamentável, porque são casas, são construções que têm muito mais do que um número, uma avaliação financeira. Tem a construção e guardam memórias. Aqui nós não podemos mais enterrar os nossos mortos, aqui a nossa história, certo? Não existe mais. As referências dos nossos amigos também nós não temos mais aqui nesse bairro, porque todos se foram. A Braskem roubou a minha casa, o meu lugar. Eu não consigo mais passar por lá, porque eu sempre fico pensando assim, né? Gente, esse era o meu lugar em Maceió, tá? E agora é propriedade da Braskem.
Olha o piso. Tudo, né? Olha isso aqui. Chegou na hora, né? Aqui a situação do bebedouro. Tá vendo? Pronto. Tem poucas pessoas aqui na rua, mas tá para sair, ó. Pronto. Ainda tem morador ali, porque tem carro, tem gente que tá esperando a verba dele. Tem gente que tá enrolando gente, tem gente que tá com 2 anos que não recebe a mixaria. Independente de, tá pagando a indenização, vai dar para comprar outra casa, jamais vai, como é que se diz, superar o convívio, a moradia que a gente tem naquele bairro desde pequeno. Entendeu? Jamais vai superar. A empresa ela não tem que simplesmente pagar o valor, o dano moral, o dano material, e sim tudo aquilo que acarretou e nos prejudicou, não só agora, mas ao longo do tempo em outros bairros que a gente vai recomeçar, porque é uma história de 13 anos no bairro, afundada juntos com a rachadura da Braskem. A assistência da Braskem foi 0 até hoje. Nunca recebi uma assistência de nada para a Braskem, para relocação, para acompanhamento, de nada. Ao ponto de que estou tentando me reerguer em outro local e conquistar novos clientes e tocar a vida para frente. Muito complicado. A gente, para poder ganhar a confiança dos nossos clientes, foi em média de 2 anos. E eu estou com esse mesmo receio de lá na frente, em um outro bairro, passar por esse mesmo problema. Mas estamos na esperança de que dê tudo certo. E daí eu arrumei um outro ponto, em outro bairro, e vou ter que recomeçar do 0 lá. Vou ter que tentar reconquistar os clientes, que todo bairro já tem a sua padaria, eu vou ter que tentar pegar os clientes dos outros para mim. Coisas que aqui eu já tinha há muitos anos, né? Então, para a gente chegar em um determinado local, onde já existe um comércio formado, para a gente entrar e tentar colocar é um pouco difícil, porque a gente vai ter que tentar conquistar um público que ainda não nos conhece. E eu fui prejudicada, porque eu vendia feijão verde aqui nas portas, tanto aqui como no Farol. E agora eu não posso vender mais, porque não tem mais morador para me vender. Porque isso aqui é por causa dela, não foi por causa da gente, né? A gente morava aqui, uns têm 50 anos, outros têm 40 anos, mas a gente morava aqui, né? Isso aqui era a vivência da gente. Uns trabalhavam de carroça, outros trabalhavam com sururu. Isso aqui era a vida da gente e ela acabou com a vida da gente, né? Isso é uma falta de respeito! Ministério Público! Você tem que defender nós moradores! São mais de 50 mil pessoas sendo vítimas e poucos aqui lutando pelos direitos de quem está em casa acomodado. Não podemos parar nossa luta. Então a gente está aqui reivindicando o nosso direito, nossas indenizações e pedindo também para que quando o Ministério Público for conversar com a Braskem, ele nos convide, porque as pessoas prejudicadas somos nós. Justiça! Justiça! Nada está sendo feito. Eu passei um mês ligando para a Braskem. Eu só ouvia dizer assim: ligue para a Defesa Civil. Ligava para a Defesa Civil. A Defesa Civil jogava para a Braskem. Um jogo de interesse, onde nós somos as bolas de ping-pong. Fomos para a rua diversas vezes, colocamos 5 mil pessoas aqui na Fernando de Lima, né? Em uma determinada ocasião, fechamos isso daí e o movimento teve todo o seu corpo de moradores sempre muito engajado nessa situação. Mas à medida que os moradores vão saindo para outros bairros, você perde esse poder de aglutinação. Essa situação de você desterritorializar as pessoas traz uma desunião muito grande. E a Braskem tem trabalhado nesse crime de uma forma muito inteligente, obviamente. E eles vão tirando e tentando resolver problema das pessoas isoladamente, porque aí você afasta essa mobilização. Porque quando está todo mundo sentindo o mesmo calo no pé, todo mundo está mais junto. Se eu já resolvi o meu problema, eu posso me acomodar
e não estar mais na luta. Com as indenizações ainda sem conclusões, muitas famílias estão na justiça, né, brigando por uma indenização justa. Como eu comentei, né, foi um acordo sem participação nenhuma da população atingida, das populações afetadas, sem contar também que a Braskem só se favorece durante todo esse processo, porque a Braskem, ela não se assume como culpada nesse acordo, mesmo a gente sabendo que ela é a criminosa, né? A gente está vivendo um crime ambiental. E sempre também a gente faz questão de destacar que a gente não é Mariana e Brumadinho, é Samarco e Vale do Rio Doce. Porque de tantas pessoas falarem de Mariana e Brumadinho, esquece que Mariana e Brumadinho são as vítimas do crime de duas empresas mineradoras, como aqui. Então o caso do Pinheiro, o caso do crime da Braskem. Para a cidade de Maceió, isso foi um problema muito sério, porque você tem uma mancha de aproximadamente 10 km² dentro de uma cidade pequena. Então isso do ponto de vista de mobilidade urbana, né? Porque você está tendo um êxodo de 57 mil pessoas e uma mancha de 10 km² dentro da cidade, uma área que estava em pleno desenvolvimento imobiliário, né? Então isso afetou a cidade como um todo. É impossível imaginar que isso é um problema só de quem mora nesses bairros. Isso é um problema para todos os maceioenses. Eu não conceituo isso como realocação de população e outros conceitos que estão. Eu conceituo isso como remoções. Remoções são deslocamentos forçados de população e com impactos na vida, nos corpos, nas carnes dessas pessoas. Então, para mim é importante conceituar isto como remoção, porque isto também é um corte político. Não dá para conceituar isso como simplesmente mobilidade de população que saiu de uma residência, de uma moradia para uma outra. É um processo que atinge 15 mil famílias e milhares de pequenos empreendedores. Esse é outro lado. A economia do microempreendedor, da microempresa que gera emprego, que atende o bairro com seus negócios. 4.500 empresas nos 4 bairros afetados e 30 mil trabalhadores que corriam o risco de perder seus empregos. 95% dos empreendedores dos 4 bairros dependem exclusivamente dos negócios. É um impacto muito grande. Fora os equipamentos urbanos condenados e que a empresa vai ter que também ressarcir o município. São ruas, logradouros, asfalto, escolas municipais, estaduais, postos de saúde que tem que ser realocado. Veja o impacto disso na vida da cidade. No coração de Maceió, houve como se tivesse acontecido a explosão de uma bomba, né? E a evacuação, área proibida. Estamos diante do território proibido. E o que nós ficamos é sem ter a quem recorrer, né? Você denuncia na imprensa, vem sempre uma nota. Estamos agindo dentro da absoluta legalidade. Você vai no Ministério Público e ele diz assim, não posso fazer nada porque esse acordo é bilateral. Mas peraí, bilateral com quem? Ministério Público e Braskem. E nós? E empresários? E população? E moradores? Não fomos ouvidos em nenhum momento até o presente momento. Eles encontram-se em uma situação de um processo de migração forçada, onde as pessoas passam por um processo de deslocamento, sem a escolha de terem para onde ir e sem a opção de conseguirem permanecer em seus lares. Hoje se morre psicologicamente todos os dias, porque quem não saiu se depara com uma situação como essa, praticamente um Iraque da vida, a destruição presente. Aí vem a insegurança, vem os focos de doenças, porque o poder público não se faz presente. A Braskem começou com os pequenos. E começando com os pequenos, que têm menos noção de direito, assistência menos técnica, foram fechando acordos pequenos, e criaram números, estatísticas favoráveis. Você vai no Ministério Público e ele diz assim, não, 90% das empresas estão aceitando os acordos. Mas 3 anos depois, todo mundo já quebrado, todo mundo já falindo, à beira da morte empresarial ou às vezes física. A tendência, e essa é uma estratégia de negócio da Braskem, é matar na unha para quando você já estiver morrendo afogado,
salvar você com qualquer migalha. Agora você diz assim, não, e você pode aceitar e você pode não aceitar. Ora, mas como você não aceitar diante de uma situação dessa? Você não tem como não aceitar. Se você não aceitar, você vai ficar como? Né? Muitas pessoas já saíram, já deixaram seus imóveis. Como é que vai voltar para os seus imóveis? Muitas delas, inclusive, já destruíram os seus imóveis sob orientação da própria Braskem. Destruíram? Destruíram, porque ela disse, não, pode tirar telhas, pode tirar portas, pode tirar janelas. Né? E as pessoas tiraram. E como é que essas pessoas vão voltar, vão regredir? Então ficaram completamente alheias, à toa, né? Entregues dentro desse jogo, sem nenhum poder de barganha. Então isso para mim não é um acordo, isso para mim não é uma negociação, isso para mim é uma imposição, isso para mim é um termo de adesão. Ou você adere, ou você não adere e vai perder o seu imóvel. E a gente nunca pensou de acontecer isso aí. Se você pudesse, você não sairia daqui jamais? Jamais. Jamais. Então tem imóveis aqui que você jamais alugaria com R$1.000. E as famílias tiveram que custear parte desses aluguéis lá fora, porque só recebiam R$1.000. O dinheiro está depositado em conta, mas na verdade os ministérios públicos e defensorias, os signatários desse acordo, deram total liberdade para ela pagar quando quisesse. Então, esse foi um ponto. Ela paga quando quisesse dentro de um período que tanto faz. A princípio 2 anos, mas pode se estender por mais tempo. A Braskem ela avança, a Braskem ela faz à medida do espaço que ela está encontrando para fazer o que ela faz. Então, se ela encontra esse espaço, ela vai avançar. Né? E pode avançar até o ponto de dizer que não paga mais nada. E nós precisamos de ter ao nosso lado os órgãos de controle, que para isso foram criados constitucionalmente. Não tinha como fazer um acordo e ouvir 4.500 pessoas. Ia demorar assim 5 anos. Você entra com ação para que o juiz declare culpado e, consequentemente, declarado culpado, condena a indenizar. Toda ação coletiva é assim. A sociedade não participou desse termo de acordo. Disso que se chama termo de acordo, porque não é bem um termo de acordo. É um termo de adesão, porque foi dado à Braskem a prerrogativa dela definir os critérios dela. Quanto ela deve pagar para a realocação de cada família, quanto ela quer pagar para o auxílio aluguel, quanto ela quer pagar pelo dano moral e quanto ela quer pagar por cada imóvel. Se diz que o acordo foi fechado, foi firmado as portas fechadas, porém, nós sabemos que um acordo dessa magnitude, dessa complexidade, não é feito sem ouvir a população. Na verdade, aquela população não foi convocada para sentar à mesa para assinar o acordo. Mas, com certeza, ao longo de 2019 para 2020, foram realizadas diversas reuniões, tanto com a equipe técnica, tanto com lideranças das associações e também com o próprio público-alvo, né? Uma catástrofe que envolve 15 mil imóveis e mais de quase 60 mil pessoas diretamente, fora o efeito secundário. Porque quem está, por exemplo, no bairro da Pitanguinha, que fica um bairro contíguo ao bairro do Pinheiro, já foi atingido, condenado do ponto de vista imobiliário, pelo menos. Porque a pessoa vai dizer, olha, eu não quero vender, não quero comprar um imóvel ali não, está muito perto. As pessoas que jamais vão ser atingidas entraram em pânico porque está vendo que está a 300, a 500 metros da área que eu mesmo delineei e que a Defesa Civil também, entendeu? Então, essa área que, pessoa que está fora da área afetada, estão desesperadas. E eu fiz esse mapa. Então, essas pessoas têm que ser indenizadas também. Porque os imóveis, gente, todos os imóveis que estão fora da área afetada estão totalmente desvalorizados. O seu imóvel, que valia, sei lá, 500 mil reais, agora só vale 100 mil, 200 mil, quando muito. E aí? E aí? Quanto tempo, em média, duram esses processos? Esse processo de 10 a 20 anos. Teve o caso do Palace 2 lá no Rio de Janeiro, não sei se você conhece. Em 98, eu estava entrando no Ministério Público, eu tenho 22 anos. Aquele prédio, Palace 2, lá na Barra da Tijuca, caiu. Até hoje as vítimas não foram indenizadas. Há um grande contingente hoje de advogados e advogadas atuando nessas negociações.
Não é? Alguns até também questionados do seu ponto de vista ético, muitos advogados também que vieram de fora e aí acaba criando uma disputa de mercado interna muito complicada. E o que a Ordem tem pedido a esses profissionais é bom senso. A situação é uma situação diferente, né? É uma situação que precisa ser observada sob o ponto de vista humano. Os ministérios públicos deram a sucumbência de 5% no acordo para os advogados receberem dinheiro, pelo seu serviço, mas na verdade desarticularam os movimentos, porque a gente estava tentando agir em bloco. E aí, com a chegada de dezenas, centenas ou milhares de advogados, cada um querendo ganhar a sua parte, agiram de qualquer forma sem ter uma compreensão do problema social e econômico que estava sendo causado, porque o que importava era botar logo o dinheiro do bolso, quanto mais gente fechando acordo, melhor. E nisso se atropelou uma formação consolidada do direito empresarial ou do direito dos empreendedores informais. Atualmente nós temos mais de 6 mil propostas que foram apresentadas pela Braskem. Recentemente temos o dado de apenas em torno de 20 propostas recusadas. Diversos empreendedores também já receberam as respectivas indenizações. Dizer que 99% aceitou, lógico que vai aceitar. Quem é que vai ficar aqui dentro? Fazendo o quê? Ninguém, isso é lógico. Me chama a atenção e me causa náuseas quando eu vejo uma autoridade chegar na televisão e dizer que 99% das pessoas estão aceitando esse acordo. Mas lógico que vai aceitar. Mas o conceito não é esse. O conceito é outro. Você tem que fazer uma pesquisa de satisfação com cada morador para saber se ele está satisfeito ou não com esse termo de acordo que foi imposto de goela abaixo. O valor discutido foi no âmbito jurídico e que não incluía nenhuma opinião da população. Uma aliança bipartite entre Estado e empresas, por melhor que ela seja, não ouviu a população, não sabe as reivindicações da população. Então, nossa luta no momento deve se concentrar nisso. Já formação de uma comissão tripartite para fazer a revisão do acordo que foi feito. A Braskem ofereceu para a gente uma indenização miserável, que não dá para mim pagar, nem os funcionários que tiveram que sair da empresa, porque eu não vendi a empresa, eu não despedi os funcionários. Foi a Braskem que me colocou para fora da pizzaria Guanaboca. Foi a Braskem que colocou para fora os funcionários. Ela é responsável por essas dívidas. É importante também colocar que o que é infelizmente colocado pelas instituições do Estado e do Judiciário como um acordo, como um salvamento às populações atingidas, é denunciado amplamente pelos moradores atingidos e atingidas como um acordo injusto. Desde o início, o tom que as autoridades deram para esse problema foi o de esconder, o de escamontear, de não tentar deixar chegar a público. Então, quando o Ministério Público Estadual soube dos primeiros relatos da CPRM que a Braskem poderia ser uma das responsáveis por esse problema, pelo terremoto de 2018, de março de 2018, decretou segredo de justiça para um problema de profundo interesse público. E só no final de 2018, portanto, praticamente 9 meses depois do problema, que o movimento SOS Pinheiro começou a ser criado e deu luz ao problema. E aí eles tiraram o segredo de justiça. Depois de muita pressão, obviamente não poderia ser diferente, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública entrou na questão. E o que assustou muito a todos os moradores, as entidades do bairro, os empresários, todos, é que quando o acordo foi anunciado, o acordo acabava sendo muito generoso com a empresa criminosa e muito desfavorável para os moradores. É óbvio que se você fizer o levantamento de um aqui e outro ali, você vai encontrar pessoas felicíssimas da vida. O acordo, por exemplo, foi um acordo, num primeiro momento,
de um recorte só. Então, o que era proposto para o morador do Mutange era proposto para o morador do Bebedouro, para o morador do Pinheiro, indistintamente. A pessoa tinha que aceitar sair e depois entrar em processo de negociação. É óbvio que as entidades gritaram contra isso e estão até hoje gritando e denunciando que como que órgãos que devem defender o povo e ser a voz do povo acaba apresentando uma proposta que beneficia mais a empresa que gerou o crime do que a pessoa afetada pelo crime. O Ministério Público, a Defensoria Pública, conseguiu num grande avanço um acordo, né, com a Braskem, que foi homologado pela Justiça, mas não há nada bom que não possa ser melhorado. Esse acordo foi firmado no final de 2019 e muita água passou por debaixo da ponte até então. Esse termo de acordo, na minha visão, é um termo de acordo histórico, tendo em vista que se trata de uma tutela ambiental de forma preventiva. A própria participação da Prefeitura no acordo, que até onde eu perceba foi excluída da negociação. Imagine só, a cidade, que é a principal prejudicada, a questão tributária, a questão ambiental, a questão do transporte público, foi excluída. Um acordo feito unilateralmente nunca poderia ser validado pela Justiça, mas foi. E nós não conseguimos até hoje, em todas as tentativas que a Associação dos Empreendedores fez com os Ministérios Públicos, nunca conseguimos um confronto direto com a Braskem, porque sempre vale o que a mineradora diz, nunca o que nós dissemos. Não foi chamado ninguém. Se fôssemos chamados, teríamos dado uma excelente contribuição. Esse termo de acordo jamais sairia dessa forma. E vou frisar um detalhe claro aqui. Mais do que a população precisava de um acordo, podem pesquisar isso. Quem mais precisava de um acordo era a Braskem, porque a Braskem precisa ser vendida para salvar o resto das empresas da Odebrecht. E ela, sem ter apontado esse passivo, não havia atratividade dos investidores internacionais por ela. A Lyondell Bezos desistiu de comprar a Braskem por causa do problema de Alagoas, porque ela não sabia o tamanho do buraco, o tamanho do passivo que estava por trás dessa questão. Neste momento, a Braskem atravessa um processo de venda, ou seja, a Braskem, a Novonor, que é a ex-Odebrecht, está sendo vendida e não se sabe o destino futuro, né, das relações que a Braskem tem firmada com todos esses movimentos, o futuro desses acordos, se serão ou não assumidos pelo novo investidor. A nossa ideia é alterar o plano diretor, é participar da discussão ambiental para que aquela região possa ser utilizada a partir de critérios previamente debatidos com a sociedade. Senão a gente vai continuar admitindo mineração dentro da cidade, nós vamos continuar admitindo atividades potencialmente poluidoras dentro da cidade, depois de todo esse prejuízo de bilhões e bilhões de reais. Nós pactuamos que o plano futuro da cidade é um plano coletivo. E ao ser coletivo, ele incorpora a visão técnica, mas a visão comunitária. Então não tem como fazer plano futuro, na minha perspectiva, para a área, primeiro, se eu não sei qual será o futuro geológico dessa área. É muito prematuro quando perguntam a gente do que você acha, Geraldo, que deveria ser feito na área. A gente não pode responder, porque se a gente não sabe como é o desfecho disso, como será o desfecho disso, como é que a gente pode fazer alguma conjectura do que será aqui nessa área? E para onde vão as toneladas desses detritos, desses entulhos das casas que serão derrubadas? Todo o resíduo, já existe também uma ação para beneficiamento desse resíduo. Esses resíduos eles serão triturados, podemos dizer assim, né? Eles serão triturados e esse resíduo ele vai funcionar como material para a base de asfalto dentro da cidade. Todo o material vai ficar para a prefeitura. O mínimo que aquilo ali que a Braskem pode fazer é entregar aquela área para a prefeitura fazer um parque. Eu já fiz contas, eu sou do mercado imobiliário, tá? A Braskem ela está ficando com 3 quilômetros de orla lagunar e em torno de 300 hectares em área urbana, num dos melhores bairros, na verdade, numa das melhores regiões de Maceió.
Em valor futuro, em valor presente, se ela fizesse um bairro planejado, ela faturaria 40 bilhões de reais. Ela está provisionando 10 bi para resolver o problema dos bairros, em fato relevante na Bolsa de Valores. Mas potencialmente vai lucrar 40 bi quando estabilizar a questão dos solos. Pode demorar 10 anos, 15 anos, mas para uma empresa que está na Bolsa de Valores, isso vira um ativo, não é um prejuízo. Prejuízo é pagar as empresas, porque isso ela não vai ficar dona de nenhuma marca, nem de nenhum imóvel, e é por isso que ela não está pagando. Braskem sempre praticou aquela política da boa vizinhança, sempre assistiu bem a imprensa. Ela manipula a mídia mostrando, né, lá fora que aqui está tudo bem, né, que ela é a grande empresa colaboradora do Estado, né, do município, do poder público, né, e nós, as vítimas, ficamos à mercê dessa empresa. A Braskem tem uma presença na economia muito forte. Não somente na economia, mas todos nós sabemos, né? A presença é muito forte na mídia, na política, junto ao governo estadual, junto à prefeitura, e todos ficaram receosos, não é isso? Muito receosos, todos com o pé atrás, né, em discutir essa questão da Braskem. Eu não sei porque não popularmente, né? Não sei porque não. Só agora que a Globo vai fazer essa mesma matériazinha de 6 minutos, 5, 6 minutos, entendeu? Vai passar uma coisa ampla. Será porque Maceió, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo? Se fosse São Paulo, seria maior, claro, né? Mas agora hoje com a comunicação com a comunicação tudo é muito rápido, né? Mas talvez seja porque a empresa é muito poderosa. Essa bolha de isolamento, ela é fruto do poder econômico da Braskem. Os bancos dependem da venda da Braskem para a Odebrecht pagar os bancos. E são os bancos que estão controlando essas peças do xadrez, juntamente com o governo federal, através da Petrobras. Então, se esse problema eclodisse com a dimensão que ele realmente tem, a Braskem, primeiro, o prejuízo que seria visível seria muito maior do que 10 bi, muito maior. Depois, a instabilidade jurídica impediria novamente a venda. Então, os interesses que estão por trás, os interesses bilionários que estão por trás desse problema, impedem que a gente tenha a devida visibilidade, eu não tenho dúvida. É uma coisa impressionante. Em relação a isso que eu não entendo, porque o mundo ainda não está aqui. Porque é algo nunca visto no mundo. Esse é um problema, efetivamente, que precisa sair do estado de Alagoas. O país e o mundo precisam enxergar a dimensão, né, desse problema ambiental que Maceió tem vivido. Esse problema, ele deve já hoje, né, 2021, ele não mais chega a outro bairro em Maceió. Isso já é um consenso com todos os técnicos, diante de tudo que nós já estudamos, inclusive diante do que eu já estudei e venho a concluir. O fato é que nós estamos com Maceió sob estado de emergência reconhecido formalmente. O governo federal sabe disso, é a única capital brasileira que tem no seu coração uma área em calamidade pública e que isso tem que ter soluções sérias. No momento certo, as decisões têm que ser tomadas de forma consequente, para que a gente não fique convivendo com esse medo, com essa incerteza e com o uso equivocado, criminoso do solo de Maceió. Em definitivo, o que a gente tem que pensar é o que fazer a partir de agora para que isso nunca mais aconteça e o que fazer para que mais direitos não sejam vilipendiados por essas empresas. A questão está em uma mineração realmente consciente, ambientalmente vinculada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que até 2030 o mundo precisa cumprir. Né? Então, ressalvo, mineração deve haver, claro, mas em atenção em especial com a sociedade, com as pessoas, que são as que pagam os impostos, para que, inclusive, a mineração aconteça. A indústria química, ela atua em todos os lugares do mundo, né? Todos os países do mundo têm, sob controle, rigoroso controle. O que aconteceu aqui foi um aspecto predatório do processo. É um processo de uma violência
física, simbólica, emocional, política, urbanística, ambiental e todos os adjetivos que você quiser encontrar. Se isso trouxe salvação econômica para o estado de Alagoas, a gente tem a que discutir. Eu teria que ter os números, que são números sempre muito difíceis de conseguir, para saber para quem valeu a pena, quem se beneficiou e quem perdeu e quem ganhou. Essa é a pergunta que a gente sempre faz, quem perdeu e quem ganhou. No primeiro trimestre de 2021, a Braskem obteve recorde histórico de lucro, enquanto 90% das empresas dos 5 bairros estão quebrando, sem receber as indenizações. Está aí o lucro da Braskem. O que eu mais senti foi quando, lá em 2018, teve uma grande reunião no CREA, logo depois do tremor de terra, que a gente não falou isso daí aqui, que tivemos uma reunião enorme no CREA, muito lotado o CREA. Eram 5 expositores, professor Abel Galindo, mais 4. Os outros 4 dizendo que a Braskem era uma santa, que não tinha nada a ver com isso. E o professor Abel Galindo dizendo, está lá registrado, dizendo que ela era um demônio, que era um diabo, que ela tinha tudo a ver com ela. E isso me revoltou, aí vem o meu impacto. Quando eu vendo que pessoas que eu sei que têm conhecimento de dentro, né, geólogos gabaritados, engenheiro de Minas, sabendo que ela tem sim a ver com o problema, dizendo que não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Depois não tem nada a ver, já está atingido 10 bilhões de reais com indenizações de tudo, né? 10 bilhões. Um impacto muito grande. É o maior crime ambiental e social em área urbana no mundo, né, que deveria ter uma repercussão, né, nacional, internacional. O mundo precisa saber a monstruosidade que está acontecendo em Maceió e em Alagoas. E quem não estiver do lado das vítimas, está do lado do crime, da criminosa Braskem. Nessas pichações, essa frase, a Braskem comprou Maceió, eu acho que ela nem é tão verdadeira, porque ela não comprou só Maceió. Ela comprou Maceió, comprou o estado de Alagoas, comprou a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, comprou o governo do estado, comprou o Senado Federal e comprou a Presidência da República. Porque, diante do maior desastre tecnológico e ambiental em curso no mundo, na área urbana, nenhuma dessas autoridades estão dando a devida importância.